pouco assim estranho, né? Mas é uma cultura nossa que até hoje, em todos os cantos de Moçambique, isso é respeitado. Família, eu não vou mentir para vocês, eu falo de A e B. Eu comi bastante larva com minha avó. Meus amigos às vezes me riem quando eu falo isso, porque eles sabem qual é aquela larva que eu estou a falar. Eles não tiveram a experiência, mas a avó admiro que também era minha avó. Comia! Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos. Eu sou o Merunilvan. Para mais informações, link na descrição. É claro, eu sou o Keller Vlogs, meu canal está aqui na descrição. E é isso, família, o vídeo de hoje, conforme vocês podem ver, meus amigos começam com aquela energia. Então vai deixando aquilo que é o vosso like, né? Não te esqueça também de conferir o canal dos nossos amigos aqui para dar aquela fortalecida. Deixe seu like, inscreva-se no canal caso seja novo e seja muito, mas muito bem-vindo a esta família. Agradeço demasiadamente a todos vocês que fazem parte desta comunidade, porque vocês fazem isso acontecer. Somos mais de 90 mil pessoas, 90 mil amigos eu tenho aqui no canal e obrigado, palavras me faltam. Hoje, família, será um vídeo muito, mas muito top, porque nós vamos falar dos 9 hábitos culturais em Moçambique que existem ou são praticadas em Moçambique, que no Brasil acredito que isso não é praticado, e se isso existir, acredito que é considerado crime. Serão hábitos esses que, de uma certa forma, vocês vão mergulhar muito mais a fundo da nossa cultura, assim, de algumas coisas que não são fáceis de você ouvir no nosso dia a dia aqui, falamos aqui no canal. Então, família, o vídeo de hoje nós vamos falar dos 9 hábitos culturais que são tão comuns aqui em Moçambique e que no Brasil não. Primeiro hábito. Vamos falar sobre os casamentos tradicionais. Além do casamento civil, muitos moçambicanos realizam casamentos tradicionais que seguem rituais específicos da cultura e etnia. No Brasil, casamento civil e religioso são muito comuns, com ênfase em rituais etníacos específicos. Cerimoniais de lobolo. Em Moçambique, o lobolo ou dote é uma prática tradicional que a família do noivo oferece presentes à família da noiva, como parte do processo do casamento. No Brasil, essa prática não é comum. Exato. Não é comum. Aqui em Moçambique, como é que funciona? É assim, aqui no sul, não é? No sul, geralmente, o casamento tradicional, o lobolo, acontece geralmente na sexta-feira, porque o casamento o civil acontece em 2 dias, que é no sábado e no domingo. Até que antes, o casamento tradicional faziam 1 ano antes do casamento civil e religioso. Mas hoje entramos num hábito que hoje em dia implementam mais o casamento tradicional para juntar toda a festa, que é sexta, casamento tradicional, sábado e domingo, civil e religioso. Civil até sábado, religioso domingo. Né? Agora, o que é o mais importante aqui em Moçambique é o casamento tradicional. É estranho, mas é considerado o casamento tradicional lobolo ou dote, né? Então, muitas das vezes, o que a família do noivo faz no lobolo? A família do noivo é obrigado, né? É por obrigação cumprir uma certa lista dos desejos que a família da noiva quer para poder se unir à sua filha. Então, isto é, se a família da noiva falar que não coisas absurdas também, né? Mas existem aqueles padrões, existem coisas que não podem faltar, como que caso de terno para o pai, o vestido para a mãe da noiva, caixa de refrigerante, bebidas. São 5 litros de vinho. 5 litros de vinho. O vinho não pode faltar. Então, sapatos e uma bengala, né? Do pai. Hoje em dia até implementam alguns agrados para avô, né? Avó, tudo mais. Irmão. São coisas que hoje em dia já estão a ser implementadas, mas antigamente eram só aquelas coisas padronizadas. E hoje, antigamente, as coisas eram mais rígidas. Porque falavam, queremos uma cabeça de boi. Cabeça de boi não podia faltar. Mas hoje em dia existem coisas que meio que estão a ser abolidas. Tem famílias que ainda exigem uma cabeça de boi. Principalmente aquelas famílias que estão mais no interior. Então eles ainda estão padronizados. Podem te falar,
traz um porco de 3 metros. Você tem que trazer um porco de 3 metros. Traz um porco vermelho. Brincadeira. Mas é exatamente isso, família. O casamento tradicional aqui em Moçambique é mais valorizado que o casamento civil e religioso. Muitas das vezes você vai encontrar famílias, né, que já estão numa idade que já nem sonham casar. Casamento civil e religioso é muito mais por parte vossa. Tipo, marido e mulher, se quiserem casar, vão casar. Mas casamento tradicional, não pode faltar. É tipo chave mestra, porque já na família da tua esposa ou do teu marido já te conhecem, já tem aquela formalidade. Então, já não é lá muito peculiar ou exigido o casamento civil. Exato. Às vezes há famílias que, às vezes a esposa ou o marido acaba indo para o paraíso e encontra-se que é no caso de não casaram, nesse caso, no casamento civil. Só o dote ali foi essencial. Existem até casos que, se por exemplo, você levou uma certa mulher, você viveu com ela, teve filhos, e você não fez esse casamento, não realizou esse casamento tradicional, e a sua parceira perde a vida, você é obrigado a ter que fazer casamento tradicional, mesmo ela morta. E ainda é aplicado uma multa. E ainda é aplicado uma multa. Só para vocês perceberem o quão isso é tão importante fazer. Então, é complicado. Quando você tem filho, antes do casamento tradicional, né? Cada filho é multado. Você vai pagar multa por cada filho que você tiver com a esposa, sem que você tenha que você não fez o casamento tradicional. Sendo assim, dependendo das famílias, tem famílias que quando acontecem os problemas, tendo tipo do casal, fosse o casamento ali, nem é casal, tipo do vosso relacionamento, porque é antes de fazer um dote. Os problemas que acontecem antes de fazer um dote, a família da esposa ou do marido não se responsabiliza. Não se responsabiliza. Vocês discutiram, ela quer voltar para casa dos pais. É convosco. Os pais não entram nesse assunto. Até que geralmente em algumas famílias, não é? Acredita-se que o casamento tradicional serve para desbloquear algumas forças negativas. Negativas, exatamente. Por isso que no momento do casamento tradicional existem algumas práticas tradicionais que são feitas, que é falar com os seus ancestrais ou com os seus antepassados. Pedem ali e informam aos ancestrais, ali mesmo, que informam que a pessoa X já não faz parte dessa família. Praticamente é uma bênção que a família te concede. Então, exatamente. E a família da noiva, nesse caso, faz uma carta que, por exemplo, Bento quer levar a senhora, sei lá quem, faz uma carta, precisamos de cabeça de boi. Exatamente. Isso tudo faz uma lista. Exato. Assim. Se você quiser a nossa esposa, é o que estávamos a falar no início, se você quiser a nossa filha, você tem que seguir os nossos desejos. É exatamente isso. Então é muito importante, é mais relevante o casamento tradicional em Moçambique em relação ao casamento civil e casamento religioso. São práticas culturais. Então vamos a um outro ponto, família, o outro hábito que de uma certa forma passa despercebido ou muitos não falam, né? Porque é uma coisa mais complexa, que são ritos de iniciação. Os ritos de iniciação, família, são mais praticadas na zona centro e norte. Cá na zona sul, onde nós vivemos, hoje em dia não são tão comuns, ou já foi abolido há bastante tempo, né? Porque nós crescemos, esses ritos já haviam sido abolidos. Mas na região centro e norte do país, algumas culturas, alguns hábitos desses ainda prevalecem. O que são ritos de iniciação? Em muitas culturas moçambicanas, ritos de iniciação são feitos para meninos e meninas que marcam a transição para a vida adulta. Isto é, naquela fase onde há aquela transição, né, a pessoa é ensinado a fazer coisas que uma certa comunidade respeita ou uma certa comunidade pratica quando você começa a alcançar essa certa idade. Vou dar um exemplo. Nos ritos de iniciação para mulheres, geralmente são realizados, até são mais assim, ritos de iniciação para mulheres são aquelas que dão sempre de falar, porque
tem coisas muito fortes que são feitas dentro disto. Que o que é? Muitas das vezes as mulheres são levadas para o mato, né, com senhoras mais vividas, mais já experientes, né, na vida, que ensinam ela a como tratar o homem, ensinam ela a como agradar o homem na cama, ensinam ela a como se comportar na sociedade diante de vários homens e como ela deve enxergar a vida sexual em si. Então, esses ritos são bem praticados na região centro e norte do país. Ensinam muito mais, o assunto é mais complexo, por isso que eu disse é um assunto mais complexo, porque envolve ensinamentos mais profundos na vida sexual em si. Em que algumas coisas até não nos sentiremos muito bem de uma forma aberta também. Assim. E uma das práticas desses ritos de iniciação nas raparigas que são tão comuns é assim, fazem circuncisão, né, nos órgãos genitais femininos, né, que a circuncisão é uma coisa complexa, nem eu sei como fazem, mas já são comuns. Você pode encontrar mulheres que já passaram por circuncidadas, né, que já passaram por isso. Vocês vão perceber que os órgãos genitais delas são diferentes das outras raparigas. Eu acredito que esta estereótipo aqui está a ficar tipo como? Como que fica? É complicado, mas os órgãos... Entre aspas, que é uma cirurgia africana. É uma circuncisão. Existe aquela circuncisão que nós estamos acostumados, né, no homem, que em todo... Vou falar que a maioria dos países, que é o padrão. Mas aqui em Moçambique existe a circuncisão feminina. Não. Então, essa é muito mais assim, porque eu nunca vi também, mas já sabemos, nossos avós já nos falaram como isso é feito. É normal hoje em dia, você encontra moças que vêm do centro e norte, não são todos, mas que já passaram. Você vai perceber, sempre que se relacionar com ela, você vai perceber que a pessoa, os órgãos dela são totalmente diferentes. Alguns dizem que puxam isso, mas aquilo, que acabam tendo que o órgão fique diferente, tipo, mais grande, assim, sei lá, é uma história complexa. Então eu até recomendo para o YouTube não ter esses problemas, né, de colocar o vídeo para... Sim, então pode pesquisar muito mais sobre circuncisão feminina em Moçambique. Então, os ritos de iniciação masculinos são mais tranquilos, assim, porque o que acontece? Lá o homem é levado com outros homens já, né? Os leões. Os lions que lhe ensinam, tipo Bento, Miro, Keylor. O que acontece? A partir de hoje você não é mais uma criança. A partir de hoje você tem que respeitar esses tipos de padrões. A partir do momento que você começa a ter esse tipo de práticas, você tem que fazer desse jeito. Você tem que trabalhar, você tem que trazer isso. Antes até aquele momento o homem era levado à caça, tem que ir buscar para poder trazer alimento à família. Mas hoje em dia as coisas já são mais assim, sofisticadas. Ele ensina muito mais como ele deve tratar uma mulher, como ele deve enxergar as mulheres na sociedade. Respeito pelas mulheres. Exatamente. Também. Entre esses costumes, existe uma coisa que algumas comunidades, essas coisas prevalecem, que é o quê? Que alguns cantos do nosso país, família, a poligamia é muito aceitável. Outras até lhe dizem, se você tiver 2 ou 3 esposas, como você deve tratá-las, né? Então, eu sei que aí no Brasil isso não é comum, mas aqui no nosso país ainda é normal. Você pode ter 2 ou 3 esposas. Inclusive que até aqui no Sul existem várias mais. Aqui no Sul, em todas as regiões do nosso país. Aqui no nosso país nós podemos ter 2 esposas. A partir do momento que elas aceitem isso. Se eu tenho 2 esposas, eu tenho a Maria. Se a Filomena aceitar que eu gosto também dela, ela pode. Véi, Joana. Aqui é tão comum. Partimos para um outro ponto, família, aqui. Esse ponto é um pouco assim estranho, né? Mas é uma cultura nossa que até hoje, em todos os cantos de Moçambique, isso é respeitado. Ponto número 3. Quer celebrar o aniversário da morte. Em algumas culturas moçambicanas, celebra-se o aniversário da morte e ente querido com festas rituais.
com festas e rituais. No Brasil, é mais comum celebrar a memória dos falecidos no dia dos finados. No dia de finados. De finados. Uhum. Como é que acontece, família? Quando há uma morte numa família aqui em Moçambique, tem aquilo de ficarmos uma semana a controlar a família, cuidar daquela cerimônia toda. Aquele consolo. Sensibilizar, dar uns conselhos para que, olha, acontece com todo mundo, não faça isso, para evitar umas causas desastrosas, vou dizer assim. E isso temos o 7º dia, o 8º dia também, que é celebrado, onde já entra em comunhão com todas as pessoas familiares e a comunidade também, para preservar uma determinada cultura. Deixam lá conselhos. E também temos as roupas pretas, que são oferecidas. Só eu cortar, é que existe um ponto muito positivo que depois de Keylor falar eu vou salientar muito, muito essencial mesmo. Que são oferecidas a, dependendo da pessoa que está em causa, tipo, morreu, se é homem ou mulher, é oferecida umas roupas pretas, que é o símbolo de demonstrar na sociedade que ela está de luto. E isso leva um tempo, muitas das vezes acho que levam 6 meses, depende de cada cultura, né? E nesse período de 6 meses, a pessoa que está em luto não deve praticar relações sexuais. Exato. Tem muitas regras. Às vezes não deve. Tipo, deve estar em um espírito de paz. De paz. Não é deve como se fosse uma transição. A pessoa é como se estivesse a viver um outro mundo. Está se recompondo aos poucos. E Keylor acabou tocando o assunto que eu ia me esquecer, mas é um ponto muito essencial, que no seio familiar, onde as pessoas estão de luto, né? Por exemplo, isso aconteceu numa determinada casa. As pessoas que vivem naquela casa, enquanto não se passa um mês, hoje em dia é tão comum, as pessoas são obrigadas a terem que se abster das práticas sexuais. Toda a família. Né? Então, numa família onde houve infelicidades, né, dessas, as pessoas todas devem se abster das práticas sexuais. Então, isto é proibido. Algo cultural. É uma coisa que você não pode tentar furar a cerca ou sei lá o quê. Nem tente. Isso não acontece só na zona norte. Não, isso é em todo canto. Em todo o país. Não tente. Tem que respeitar até aqueles meses. Dependendo da família, tem aqueles que devem ficar 2 meses. Dependendo da família, tem aqueles que devem ficar. Mas o mínimo que eu já ouvi é 1 mês. Então, não pode acontecer isso. Tentar, mano, estamos em África, existem algumas coisas que são muito tradicionais que, de uma certa forma, pode trazer muita tristeza à própria família. Dizem que facilmente você é capaz de pegar, buscar forças negativas, atrair azar na atrair azar para todos, até da família. Então, se não quiser atrair azar, é esse ponto. Então, partimos para o outro ponto, que é o 4º ponto, né? Que é de comer com as mãos, comida com as mãos. Em várias regiões de Moçambique, comer com as mãos é especialmente comum, não é comum? E é um hábito tradicional, não é? Em que a gente cá come chima, come a tava, que é um prato também super bom daqui de Moçambique. E é assim, a gente cá, eu em particular também já comi com as mãos várias vezes. Come com as mãos. Eu digo, até hoje em dia já estamos a mudar um pouco, usamos mais a colher, mas eu acredito que tem refeições que todos nós aqui não aguentamos comer com colher. Quando tem uma chima e uma salada, tudo mais, sempre é com as mãos. Parece coisa padronizada. É mais assim. Gostoso também. Eu quero falar isso, eu quero dizer que é tipo, até parece que quando comes com as mãos dá um gostinho especial. Você domina praticamente a comida e o prato ali, juntando molho, a salada em si, pra boca, fica mais top. Aquela saladinha ali, aquele molhinho do final, aquele, meu Deus. Mas é uma prática que hoje em dia aqui não tem a ver com classe, né?
classe social, hoje em dia, até pessoas da classe alta gostam disso, não é uma prática tão comum mesmo comer com as mãos. Outro ponto que nós passamos aqui, qual é o ponto já? Estamos no Quarto hábito. quinto já. No quinto. Estamos no quinto hábito, que é o uso de capulanas. Acho que vocês já perceberam bastante com alguns outros youtubers, assim como também nós já falamos aqui no canal, que é tão comum colocarem capulanas, mulheres aqui, amarrar e colocar outra capulana na cabeça. Hoje em dia já é um estilo. Esse padrão de usar capulana não é só aqui em Moçambique, mas eu falo África toda, eu já percebi que isso é uma identidade africana. A capulana é usada em vários aspectos aqui, até nos casamentos tradicionais não podem faltar capulana, e existe também um outro tipo de capulana que chamamos de mucume, que é a junção de 3 capulanas e mais uma renda que dão sempre à avó ou dão ao casal, que são cobertos, né? São amarrados ali, tipo, não amarrar com corda, né? Tipo, cobrem eles nesse caso. Então, como se fosse um agrado da família, né, para eles. Isso é uma das exigências que tem que da estar parte dos pais no da noiva. casamento, no dote. Exato. Deve ser incluído. A capulana não falha. A capulana não falha. E a capulana é um símbolo, né, de respeito, Afinidade. beleza, estética, tudo mais. Né, tudo mais se inclui lá na capulana. A capulana até vira toalha da mesa, como vocês falam que é pano, nós falamos aqui, né? Lençol da cama, vira cortina. É tão comum ver isso nas casas moçambicanas, sempre tem lá uma capulana. Quero acreditar eu que muitos de vocês já viram capulana. Se que não é só entrar aí na pesquisa, não? Pode ser no Google ou sei lá, pesquisarem mulher moçambicana, ver aí Sempre capulana. Sempre tá de É uma capulana identidade. na cabeça e amarra aqui, na parte de baixo. Coloca uma blusa e fica muito. E os homens, para acompanhar, sempre hoje em dia fazemos o quê? Uma camiseta, camisa de capulana, calças de capulana, qualquer outro acessório, né? Que sempre colocam ali um tecido de capulana. É tão comum. E mulher com capulana aqui em Moçambique, em qualquer região da África, é bem vista. É, Em qualquer bem lugar. vista. Por exemplo, as igrejas aqui, você não pode ir de jeans Ou saia. ou saia. Se for saia, tem que ser aquela Saia muito max. comprida. Chamam de max, né? Aqui. Aquela saia max sempre usamos para coisas mais grandes, assim. Não, aquela saia que deve passar totalmente o joelho. Então, muitas das mulheres não gostam de colocar essa saia. Então, o padrão para mostrar respeito em qualquer lugar onde você entra, sendo mulher, é capulano. Sograria. Você não pode ficar de coisas assim, tem que ficar sempre de capulana quando é na sograria. Tem que ficar no lar, como falamos, é capulana para mostrar o respeito. Infelicidades, quando se vão às cerimônias fúnebres, a mulher sempre amarra capulana. Então, é tão comum. Capulana... Aqui pode trazer calças compridas, mas quando chega nessa casa ou onde tem esse evento, Tem que ou essa amarrar a cerimônia, capulana. amarrar a capulana por cima. É tão... Até o Bento aqui falou de ir de jeans nas igrejas para as mulheres. O que também não é comum é a pessoa entrar de chinelos na igreja. Aqui as igrejas... Aqui, dependendo das religiões, mas a maioria, eu vou dizer 80%. Não, sei lá, não, você pode até fazer, mas não é tão bem visto assim. Até parece uma falta de respeito, assim. Colocar uma sandalinha ali, sandália tem que ser que aí parece chinelo. Mas aquelas que vê fechos, né, que estão muito mais próximos a uma sapatilha ou sapato. As mulheres hoje em dia já têm sandálias mais diversificadas, assim, então hoje em dia tem uma e outra coisa, mas não é tão comum. É como se fosse chinelo nas escolas. Não é tão comum chinelo, não importa a escola pública, privada, chinelo não é bem visto. Então partimos para outro ponto também muito importante, né, que é divisão de gêneros no trabalho. Divisão de gênero no trabalho aí. Onde muitas mulheres moçambicanas, desde os primeiros dias de vida, são ensinadas a trabalhar em casa. Tipo, Exatamente. lavar a louça, cozinhar, varrer, engomar. Enquanto que os homens são ensinados a irem à caça. A caça hoje em dia meio que mudou,
Não é exatamente aquela caça que você pode ir ao mato, né? Mas é o quê? O homem tem que sair para procurar, né? Seja ir trabalhar, seja qualquer bico que você possa fazer. Onde pode trabalhar como ajudante de pedreiro, trabalhar nas obras. Nas obras. Trabalhos fortes, cortar árvores. Exato. Os Cortar trabalhos mais lenha, puxados, né? Mais cavar, É. fazer poço, tipo, cavar até o fundo, tirar. até achar água. Então, são trabalhos que a mulher não pode exercer aqui. Vender, tipo, como vendedor ambulante. Enquanto que. E o que mais? Onde eu quero frisar também que às vezes gera um ponto negativo e um ponto positivo. Onde mulheres se acomodam, ficando como tipo, eu dependo do homem que vai trabalhar, vai trazer dinheiro e tudo para aqui em casa. Enquanto que em Brasil. Você vê mulher, homem. Mulheres empreendedoras. Exatamente. Que têm o seu próprio negócio. Aham. Então, isso em Moçambique ainda é um hábito muito lá para baixo. Principalmente no interior. É muito difícil sair para o interior do nosso país e você encontrar mulheres trabalhando assim. Muitas das vezes era aquilo. O homem vai trabalhar e traz. Antigamente era como? Se você começa a trabalhar, vamos lá, Miro, todos nós aqui, começa a trabalhar, até os pais do Miro ou do Bento, do Keilo, procuravam uma esposa para Miro. A partir do momento que você começa a trabalhar, não era você quem escolhia. Hoje isso já aboliram em algumas regiões, mas lá no interior ainda prevalece, mesmo aqui no sul. Lá no interior ainda prevalece, sempre norte. Isso ainda prevalece, que era o quê? Você vai trabalhar, se o Miro ou o Keilo já começou a trabalhar, a família do Miro ou Keilo procura uma esposa para ele. E hoje em dia acontece de uma maneira diferente com a evolução do mundo. A partir de 2022 para cá, as pessoas têm, as mulheres, referindo a esse hábito de eles terem o hábito de que só tudo cuidar da depende casa, do marido, né? tudo depende do homem para trazer comida, para dar de comer. As mulheres hoje em dia, pela evolução do mundo, ou do universo, assim, vou dizer assim, até surgiu uma frase muito, muito famosa, tipo Sugar Daddy. Tipo, as mulheres que ainda estão por aí na fase da adolescência já querem namorar com pessoas mais crescidas, mais crescidas, com uma idade às vezes do pai, às vezes do avô. Então isso é normal. Em busca de melhores condições de vida. Tipo, ele vai já. Tipo, o que acontece? Uma pessoa de seus 60, 40, 15 anos em Moçambique, eu acredito que em todo mundo já tem uma visão clara da vida, já tem coisas, tipo, já tem uma certa conquista na vida. Já fez, já construiu uma coisa, já tem uma vida digna, assim. Então, é por isso que... O que leva essa parte, tipo, um Miro que tem os seus 20 a 25 anos, nessa faixa etária, às vezes não tem aquela condição ainda, tá à procura, tá no processo para chegar lá nos seus 30, 20, 40, não, 30, 40, 60, já será um homem bem feito. E a outra parte das mulheres, às vezes optam em deixar o processo com o Miro que ainda está em fase de desenvolvimento. Olhem para um sugar daddy, tipo um homem de 60 anos. Um papai que banca. E é por isso que, por conta desse hábito, me desculpe o que ele quer dizer, é por conta desse hábito que ele acabou nos dilucidando uma certa coisa. Por isso que é tão comum em Moçambique ter esses casamentos prematuros. Exatamente. Porque acho que vocês já viram. Tem várias pessoas, você vê, nossa, mano, o marido tem 50 anos, mas a esposa tem 17. Tem 16. É tão comum no nosso país isso. Estranho isso, né? Mas por conta de quê? Por conta daquilo que já foi semeado na mente de muitas pessoas desde aquela fase lá de você tem que espera alguém para vir te bancar. Então, você só tem que lavar a roupa, engomar, cuidar. Isso faz a mulher ficar limitada. Olha, a mulher às vezes quer fazer coisas dela, quer investir, quer comprar coisas dela, ela também às vezes sonha em viajar e limita. Mas hoje em dia as mulheres já abriram os olhos, já percebem que isso não é. Elas também começam a exercer alguns trabalhos que antigamente só homens exerciam.
Hoje em dia você já encontra homem, mulher está a empreender, mulher está a trabalhar em qualquer área, mas existem algumas coisas por conta daquela semente que foi plantada lá no início. As mulheres não exercem esse tipo de trabalho. Por isso que uma vez até falamos aqui, não vai encontrar mulher andando de caminhão para puxar, seja carga, mas já vimos que no Brasil é tão comum. Por isso que às vezes admiramos, tipo, nossa, uma mulher conduzindo caminhão. Uma mulher de baixo. Mulher na área de serralharia, não vai encontrar. É raro. Mulher na parte da eletricidade. É raro, não vai encontrar. Se você encontra, ela só trabalha do escritório. Por quê? Porque foi uma coisa implementada há muito tempo atrás. Mas é isso. Partindo para um outro ponto, família, estamos a falar muito, mas está a ser espontâneo, está a ser muito bom falar para vocês esses hábitos, essas práticas moçambicanas. Partimos para um outro ponto. Uso de medicamentos tradicionais. Pessoas de Moçambique utilizam curandeiros e remédios tradicionais para tratar doenças. Juntamente com e em vez da medicina ocidental, no Brasil, a medicina ocidental é predominante, embora existam praticantes de medicinas alternativas. É assim, aqui em Moçambique, antigamente, usar medicamentos assim tradicionais como raízes, algum chá de algumas plantas era algo normal, mas com o tempo as coisas foram mudando. Por quê? Porque começaram a existir pessoas que já não acreditavam nisso aí, porque curandeiros, até o nome diz curandeiro, serve para curar, mas já com o tempo já começou a haver feitiçaria, essas coisas. Então agora já quem até normalmente usa, por exemplo, plantas, vai para cá daquela avó que é mais inteligente, quando pede plantas assim, ou algumas raízes, algumas pessoas já olham mal por conta dessas crianças que a gente vem. Exatamente. Essa medicina tradicional, família, é uma coisa que prevalece até hoje. Eu falo muito mais em qualquer canto do país. Existem até doenças que para nós aqui em Moçambique não são doenças normais, são doenças mais espirituais. Por isso que se corre muito mais para tratamentos tradicionais. No interior, família, eu falo isso aí porque eu já estive no interior, eu vivi muito tempo no interior, tipo, meus avós estão lá até hoje, né? Então, eu vou visitar, eu ficava lá 5 meses, eu sei como isso é feito. Lá você pode sentir dor de cabeça, que é um normal, às vezes, um mal-estar, temperatura, isso mais aquilo. Falarem, nossa, essa aqui está com dor de cabeça porque os ancestrais dele querem isso. É tão comum aqui no nosso país. Então, quando a pessoa, principalmente quando é uma pessoa mais velha falando isso aí, não há quem vir a dizer que não, levem ele para o hospital. Principalmente quando é um avô da idade, vir falar que o Bento tem uma dor de cabeça de coisas, como chamam, espirituais. Devem chamar um senhor daquelas práticas mais tradicionais para lhe tratar. Não corremos muito mais para a medicina, coisa mais assim da ciência. Principalmente no interior. É como se fosse o uso da medicina tradicional mais predominante em si. Porque qualquer coisinha, sempre chamam senhores expertos daquela área, que muitas das vezes é curandeiro, dessas práticas muito mais tradicionais, ervas, tudo mais. É ter erva para tudo. Sabemos que antigamente usavam mais ervas para cuidados, né, da saúde, mas hoje em dia, conforme o Miro estava a dizer, não são bem vistos, principalmente para áreas suburbanas, assim como urbanas. Já não são bem vistos, mas no interior ainda prevalece isso. E nesse uso de medicina tradicional aqui em Moçambique, tem um ritual que todo moçambicano, vou dizer 80% de moçambicanos passam disso. Na nascença da criança, a pessoa é dada um remédio que é chamado de remédio de lua. Até, mano, eu quero me despertar uma coisa. Existe um remédio, família, quem não assistiu até que vai perder essa. Existe um remédio que aqui em Moçambique falam assim: se você não toma esse remédio, você vai crescer, mas você não estará, como falam, você não estará 100%. Não estará muito bem. Qualquer coisinha, a criança não está boa, está fazendo comportamentos estranhos. Você não deu remédio de lua. Isso é uma coisa. Nossa, eu falo assim, na nossa sociedade, 99,9%
das pessoas tomam esse remédio. Eu tomei, ele tomou, todos nós tomamos. Eu tomei. Não há quem escapa! É um remédio que é muito tradicional, mas para toda. Não tem a ver com classe social, se você é rico, nós é classe baixa, classe abaixo da média, ou o quê? É uma coisa padronizada. Você vê pessoas que estão numa vida mais, assim, alta, vivem uma vida boa, vêm aqui nos bairros suburbanos à procura das pessoas mais expert dessa área para lhe dar esse remédio. Chama-se remédio de lua. Até vira música. Tem uma música também muito famosa. O problema é remédio de lua. Por aventura acontecer um probleminha contigo, não processar bem ou seres muito lento em responder, vão dizer, remédio de você lua. não tomou remédio de lua. Então tem uma música aí que predomina bastante, fala remédio de lua. Então isso é uma prática desde lá da infância, né? Existem alguns, vai ficar para um outro vídeo, porque o vídeo está a ficar longo para terminar esses pontos, mas nesse remédio de lua existem algumas práticas que fazem quando você nasce, quando a criança nasce, que colocaram um botão, é um botão específico aí que colocam crianças quando ainda são crianças, né? Naquela fase, né? Recém-nascido. E existem também, como chamam? Algumas práticas de cortes no corpo. A maioria das pessoas moçambicanas, vou dizer, 80% também tem esses cortes na parte do corpo, que depois vamos falar sobre essas práticas. Mas agora vamos partir para outro ponto, que é consumo de insetos, família. Na minha vida, na infância, eu comi bastante larvas, família. Eu não vou mentir para vocês. Eu falo de A e B. Eu comi bastante larva com minha avó. Meus amigos às vezes me riem quando eu falo isso, porque eles sabem qual é aquela larva que eu estou a falar. Eles não tiveram a experiência. Mas a avó admiro que também era minha avó. Comia! A avó admiro que, família, vocês sabem que nós todos aqui por ligação somos família, né? O que Loromiro, todos nós. Então, a avó de Miro foi uma avó que cuidou bastante de mim, né? Eu lembro que antigamente, quando eu era menor, eu tinha problema de sair sangue das fossas nasais, né? Era tão comum crianças naquela altura. E quem cuidava disso aí sempre era a avó de Miro, né? Que é a mãe do pai. Então, ela cuidava de mim junto com a minha própria avó, que era a mãe do meu pai. Então, naquele momento, naquela altura, eles tinham uma coisa que compartilhavam bastante, que eram umas larvas que aqui em Moçambique nós chamamos de matomana. Mano, eu vou te falar, era gostoso. Moleque. Eu comia aquilo até os meus 8 anos. Comi bastante, era meio que torravam, limpavam aquilo. Não sei como é que os avós faziam, torravam aquilo, colocavam numa saqueta. Eu até falo a verdade que eu ia até roubar quando a vovó ia para Machamba. E depois vamos falar. Eu sabia que, a vovó foi para Machamba. Eu ia abrir o frasquinho ali, ia comer, mano. Eu comia na toda vontade. Aquilo parecia mais gostoso que carne, porque carne naquela altura não era uma coisa tão comum. Ocasiões festivas. Ocasiões especiais. Até hoje em dia isso ainda acontece na zona norte e centro do país. Ainda há ocasiões que carne são nas festas. E onde acontece muito isso, e hoje em dia na região norte e centro do país ainda comem ratos. Aqui no sul as zonas são que predomina esse consumo. É muito mais em Gaza e Inhambane. Aqui na capital, Maputo, não é tão bem visto em si. É de lembrar que o rato que se consome não é aquele rato do esgoto. É um rato do mato. O rato que se alimenta de restos de cultivos, que são amendoim, maçaroca, aquela mandioca que você tira, fica aquela mais pequena. Resta, você deixa ali. Então esses ratos frutas naturais, silvestres, aquelas lá. Então esses ratos se alimentam daquilo. Muitas das vezes o rato até tem uma cor bem diferente aqui embaixo. A cor de rato aqui embaixo é muito mais branca. Até o nome é diferente, é ratazana. Ratazana, chamam de ratazana. Então, ratazana eu não comi, mas minha prima daqui de casa comeu bastante. Comeu bastante ratazana. Então, mas eu acredito que o consumo desses gafanhotos, lagartos, tudo mais, vem desde lá da antiguidade, mas por conta de que escassez. Exatamente, escassez de alimentos. Então, isso predomina que algumas pessoas acabam olhando para isso como uma coisa tão normal que até hoje
Tenho meus tios que ainda comem ratos. É um gafanhoto grelhado. Um gafanhoto grelhado é muito bem-vindo para eles. Eu falo que até comentamos disso ano passado, no final do ano, quando houve Natal, que era com aquela comunhão de família. Tem algumas pessoas que comentaram que, antigamente não podia faltar em Natal um espeto de rato. Tá vendo? Comentaram porque entramos nesse lado de cultura, não cultura. É onde entra também esse hábito de física, caçar animais, bater os pássaros para poder, para poder comer. Mas hoje em dia já, aqui na capital, já cortam um e outro. Né? Eu falo também, eu já disse para eles, todos nós aqui comíamos pombos. Mas já abolimos esse hábito, porque o mundo vai evoluindo, a escassez já não é aquela mesma coisa. Inclusive, na minha casa, ontem caiu um pombo. Sabes que o meu coração até doeu. Morreu o pombo. Mas quando caiu, eu ainda estava em vida. Só que quando deixei, eu até tentei deixar no sol. Deixei no sol para poder talvez apanhar aquela temperatura e acordar, mas eu... Não. E outro hábito, família, aqui, é só para fechar, é o cultivo de machamba. Isso não tem a ver com classe social também, né? Cultivo de machamba é tão comum aqui em Moçambique. Se você vive no centro da cidade, você vive nas zonas suburbanas, nas zonas baixas, onde estamos também, qualquer pessoa tem machamba. Tem sempre a vovó ou tio que tem machamba lá, que tira daquele aproveito, o consumo do dia a dia. E esse hábito não é fácil de deixar, porque mesmo a pessoa que está na cidade sempre tem um cantinho que prepara lá a sua horta, que tem lá couve, salada, tomate, e isso é um hábito africano que não pode faltar. Aqui em casa, hoje, o que eu tirei hoje lá? Tomate. Hoje mesmo falando para vocês, tirei lá tomate, porque tem um lugarzinho onde sempre eu laço, né? Tomate, cebola, cresce um pouquinho, então eu tiro aquilo ali. Então hoje tirei tomate, eu até fiz questão de, eu disse, deixa eu ir na minha colheita, tomate. Então esse é um hábito que aqui nas zonas suburbanas também temos esse hábito, mas os nossos avós, minha avó sempre tem machamba, um lugar bem gigante, onde sempre cultivamos coisas padronizadas como couve, amendoim, alface, maçaroca não falta, mandioca. E é aquilo que nós usamos para o sustento do dia a dia de várias pessoas. Porque se você não tem um parente que tem. Muito positivo e bom, porque na hora de visitar, meu Deus, na hora da colheita, nossa senhora. Como chamam os brasileiros, é uma fartura. É uma boa fartura. Amendoim coisa ali. É bem top, é bem top. Então, esse hábito que sempre nas famílias, mesmo na família de 10 pessoas, sempre tem 3 a 4 pessoas que têm um lugar gigantesco de machamba. Às vezes outras pessoas percorrem quilômetros e quilômetros, né? 100 quilômetros, vai a machamba, né? Vai a machamba, é tão comum aqui no nosso país. Brasil tem pessoas que nem sabem, nem pegaram enxada, cresceram ali. Eu sei o que é cultivar, colocar, capinar. Todos nós praticamos isso aí porque é tão comum na nossa cultura assim. Todo moçambicano acredito que sabe capinar. Não todo, tem uns que da classe alta, né? Mas é tão comum em 80%, a maioria. 80% dos moçambicanos. Tem uns que não sabem mesmo. Tem uns que estão na elite. Nem sabem o que é comer matomana. Mas tem aqueles privilegiados, né? Mas é por aí. Mas é isso, família. Obrigado a todos vocês que assistiram. Mano, se você assistiu o vídeo até aqui, bate no peito e diga, hoje eu aprendi muito com o Bento, o Keller e o Miro, porque vocês ouviram das práticas, vocês pedem bastante para fazermos esse vídeo. E sempre eu peço para todos vocês, quando nós fizermos esse tipo de vídeo, deixem um like, família. Não saia sem deixar o like, porque são vídeos que nós temos que pesquisar para falar do jeito mais formal, porque não podemos falar daquele jeito mais, tipo, da língua materna daqui. Então temos que termos não podem ser usados para padronizar. O YouTube também é uma plataforma que tem diretrizes, né? Termos e condições. Então temos que padronizar. Então trazemos sempre para vocês com aquele agrado, com aquela felicidade, porque nós compartilhamos para vocês aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso costume. E agradecemos a todos vocês que fazem parte deste canal. Deixem o vosso like, se inscreva no canal dos nossos amigos, e obrigado de coração. E comenta aí a palavra-chave deste vídeo, para você que assistiu até aqui. Coloca hashtag, vamos colocar qual? Que rolou no meio do vídeo.
Ó, coloca hashtag gafanhoto. Hashtag matomana. Ou hashtag matomana ou tomana. Tanto faz. Eu vou saber que você assistiu o vídeo até o fim. Hashtag Ratazana. Uma dessas coisas. Ratazana grelhada. Vamos saber que você assistiu o vídeo até aqui. Beijo, abraço, fiquem com Deus. Vemo no próximo vídeo. E até lá, que Deus abençoe e cuide de cada um de vocês. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fui!